Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje vamos falar acerca de história da arte, vamos falar acerca da arte egípcia. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje temos atualização no Criarte e hoje vamos falar acerca de história da arte. No outro vídeo que falámos de História da Arte, falámos acerca do primeiro período de História da Arte, que é a pré-história, aquele período enorme da civilização humana, onde aconteceram mais revoluções, mas também aquele onde temos menos informação. Esse período terminou no 4000 a.C., com a invenção da escrita. Com a invenção da escrita entramos então na história propriamente dita. Hoje vamos falar acerca do período da Antiguidade Clássica, que é o período das grandes civilizações. Começa em 4000 a.C. e termina com a queda do Império Romano. Mas hoje não vamos falar acerca do Império Romano. Vamos falar numa grande civilização clássica que inspirou todas as outras civilizações a nível da arte e que mais tarde, no século XX, veio despertar o interesse dos grupos de vanguarda e revolucionou mais uma vez o mundo da arte. Estou a falar da arte egípcia. A arte egípcia é muito interessante. Nós conhecemos a arte egípcia através dos olhos dos historiadores gregos. Foram os gregos que primeiro se apaixonaram completamente pela arte exótica e diferente do Egito. Heródoto, um historiador grego, foi no século V visitar o Egito e chegou lá e andou a estudar tudo para o seu livro que se chama História. Ele é o pai da narrativa histórica, o grande primeiro historiador. Ora, ele achou a história do Egito fascinante e achou a cultura egípcia muito antiga, antiquíssima. Aliás, ele foi visitar uma pirâmide construída e datada de 28.000 a.C. E ele chegou à conclusão que 25 séculos antes do seu nascimento, já os egípcios faziam este tipo de construção inacreditável. Vamos falar também mais tarde, num outro vídeo, acerca da arquitetura e vamos também falar da arquitetura egípcia, claro. Ora bem, é através dos olhos dos gregos que nós conhecemos a civilização. E os gregos estavam abismados com algumas coisas que são até hoje consideradas a parte fundamental da arte egípcia. Uma delas é que os egípcios, ao contrário dos gregos, não tinham noção de beleza. Eles não tinham o conceito de belo. Eles não achavam que as pessoas, para serem bonitas, tinham que ser representadas de determinada maneira. Não, não, não. Isso é um conceito grego, aquele ideal de beleza clássica. Até hoje nós chamamos de ter uma beleza clássica. Isso é um conceito inventado pelos gregos. Os egípcios não eram assim. Os egípcios tentavam copiar exatamente o que estavam a ver. Aliás, uma das regras da pintura egípcia é que o pintor não podia alterar a realidade. Isto estava escrito. Bom, com uma exceção. Dependia do sujeito que estava a ser retratado. Se eles estivessem a retratar um faraó e o faraó pedisse alguma alteração, eles poderiam fazer. Mas normalmente, e por regra, uma regra rígida, os pintores pintavam o mais parecido possível com a realidade. Isto é uma regra da pintura egípcia. Ora, o que eu acho interessante é que nunca nenhum egípcio disse que era artista. Todos os trabalhos são anónimos. Primeiro, ninguém assina nada. Eram aprendidos, as técnicas eram aprendidas no templo, não era uma escola de arte, era um templo onde se ia fazer as orações, onde se ia ler o livro dos mortos, onde se ia aprender acerca da religião, era aí que se aprendia a fazer arte. No entanto, eles não chamavam arte, porque a arte tinha uma função, um padrão religioso, era uma arte feita para a religião, para honrar os mortos. Logo, não era arte, fazia parte de um ritual funerário. Chamamos este tipo de arte a arte tumular, que era a arte para enfeitar os túmulos. Mais uma vez, os gregos acharam isto um absurdo, quer dizer, os gregos chegavam ao Egito, viam coisas lindíssimas e depois os egípcios pegavam nas coisas lindíssimas que faziam e enterravam. Os gregos não achavam que isto fosse normal, mas, no entanto, a arte grega não tem nada a ver com a arte egípcia. A arte egípcia não é para os olhos dos humanos, é para os olhos dos deuses, é para os túmulos dos mortos. Portanto, o Egito tem aqui um fator religioso muito importante e a sua arte representa um papel religioso, não é um papel estético. Hein? Ora bem, os egípcios, a sua religião assenta na ideia do Ka. O Ka é o guardião do espírito, é aquilo que nós podemos chamar
a alma, o espírito. Eles acreditavam que o Ka habitava dentro do homem e quando o homem morria, tinham que reconstruir e preservar o corpo para que o Ka voltasse. A história do Ka é interessante. Eu vou-vos contar a história de Osíris, que é o deus da morte, o deus da morte do Egito. Osíris tinha um irmão, que era o Sete, e foi assassinado por Sete, pelo seu irmão. O Sete cortou Osíris em 12 pedaços e espalhou por todo o Egito, por 12 locais diferentes do Egito. Ora, o Osíris era casado, a sua esposa era Ísis e ela, muito pacientemente, foi à procura dos 12 pedaços do seu marido para os voltar a cozer. Para quê? Para o Ka voltar a habitar o seu corpo. Por isso é que Osíris tem um ar mumiforme, parece uma múmia. E é representado dessa maneira porque ele voltou do mundo dos mortos, através da ação da sua esposa Ísis. Osíris e Ísis têm um filho, que é o Horus. E aqui outra coisa muito interessante. Existem muitas imagens no Egito de Ísis com seu filho Horus ao colo. E estas imagens serviram de padrão para todas as representações de Nossa Senhora com o menino Jesus ao colo. Portanto, estão a ver aqui, houve uma explosão da cultura egípcia, e houve também uma absorção das outras culturas pela cultura egípcia. Portanto, ela explodiu a cabeça das pessoas por ser tão diferente e tão exótica. No entanto, serviu de padrão para aquilo que nós consideramos que tem mais a ver com a nossa própria religião. Pronto, o Ka tem que passar por 12 locais, portanto, os tais 12 sítios onde o corpo de Osíris foi distribuído ao longo do Egito, e quando chega ao último pedaço, ele é julgado. Então há uma balança e o coração do homem é colocado num prato da balança. Do outro lado coloca-se uma pena. Se o coração for mais leve que a pena, o Ka pode voltar a habitar o corpo e pode assim voltar do mundo dos mortos. É o julgamento segundo o livro dos mortos dos egípcios. Vocês podem ir pesquisar, porque a cultura egípcia é realmente fascinante. Pronto. Isto tudo para vos explicar um bocadinho acerca da ideia do Ka, que é muito presente e muito importante na arte egípcia. A arte egípcia é uma arte tumular, tem a ver com a decoração dos túmulos, tem a ver com a pintura. As pinturas eram feitas através da técnica do fresco, juntava-se cal e areia, colocava-se na parede, depois colocavam-se os pigmentos e deixava-se secar. Depois isto era tudo selado no túmulo, sem contacto com o ar, com a umidade, era preservado para a eternidade. A arte egípcia era pensada na eternidade, por isso é que se usavam os materiais muito resistentes, como por exemplo o granito. As esculturas são sempre em granito, com poucos cortes, ao contrário das esculturas gregas. As esculturas egípcias eram praticamente um bloco para não partirem, porque tinham que durar para a eternidade. Pronto. Agora vamos falar acerca dos cânones da arte egípcia. Os cânones vêm da palavra cana, uma palavra grega que significa régua. Ou seja, são regras rígidas como uma régua. E estas regras foram usadas durante mais de 3.000 anos, sem exceções. Portanto, todos os artistas obedeciam a estas regras, são chamadas regras canónicas. Ora bem, estas regras são um conjunto de regras absolutas que definem até hoje a arte grega. Primeiro, ângulo de maior visibilidade. Todas as representações são feitas pelo ângulo de maior visibilidade. Por exemplo, o rosto egípcio era sempre retratado do ângulo em que se via melhor o perfil. O olho era sempre retratado de frente, porque se vê melhor. O tronco era de frente, que é mais largo do que de lado, mas os braços, as pernas, as mãos e os pés já eram retratados de lado, porque se vê melhor do que de frente. Isto faz com que a arte egípcia seja uma arte sintética, ou seja, é uma arte com pouquíssimo pormenor. Portanto, não existe aqui um trabalho de detalhe, existe até uma desvalorização do detalhe. É uma arte sintética. As formas das pinturas tendem a ser o mais geométricas possível, porque, atenção, que os egípcios inventaram a geometria, é uma história gira. A cultura egípcia desenvolveu-se ao longo do Rio Nilo,
que todos os anos inundava as terras e de forma a dividir, a fazer a divisão correta das terras, os sacerdotes egípcios usavam a geometria para fazer a divisão das áreas. Isto foi uma grande invenção na nossa civilização humana e foi ensinada depois a todas as outras gerações e a todas as outras culturas. Portanto, os egípcios eram um povo que dominava a geometria e a perspectiva, apenas não a utilizavam. Há muita gente que pensa que os egípcios só sabiam fazer perfil. Não, senhor, os egípcios tinham as regras e as regras diziam que era assim que se representava. Não era uma questão de falta de conhecimento, era uma questão de estética. Eles gostavam que assim fosse e era assim que representavam as figuras. Portanto, uma arte com pouco detalhe, uma arte que tende a ser mais geométrica, uma arte que define que o mais importante é retratado de forma maior. Aquilo que é mais importante é maior. Tem um bocadinho a ver com as crianças representam. Se pedir a uma criança para fazer um desenho da família, ela vai se retratar praticamente do tamanho do pai e da mãe, porque são as pessoas que ela gosta mais e ela também é muito importante. Portanto, isto é um traço um pouco naif, mas é um traço típico também da cultura egípcia. Mais uma regra egípcia. O tom de pele das mulheres é sempre mais claro que o tom de pele dos homens. Portanto, as mulheres mais claras, os homens mais escuros. Depois também temos a malha de quadrados egípcios. Isto é um cânone da proporção. O cânone da proporção tem a ver com o tamanho. Portanto, há uma malha, cá vai a geometria, estão a ver? Uma malha que define o tamanho dos sujeitos retratados e da relação destes sujeitos com outros. Portanto, há aqui uma relação de proporção. E tudo isto são regras fixas inventadas pelos egípcios. A escultura é bidimensional, isto é muito engraçado porque a escultura tende sempre a ser tridimensional, mas lembram-se que eu falei que a escultura era durável. Portanto, a escultura era para ser colocada num sítio e vista só naquele ângulo. Não é para nós darmos a volta às esculturas, como nós fazemos, por exemplo, quando vamos ver o David, que andamos ali à volta a reparar em todos os detalhes. Não. A escultura egípcia era para estar num sítio e não se mexia mais. Nós não podíamos andar à volta, nós de um só ângulo tínhamos que captar toda a escultura. Daí que eles também usem o ângulo de maior visibilidade na escultura. Escultura egípcia. Existe um valor histórico nesta arte, porque era retratada a vida real. Por exemplo, no túmulo do faraó era retratada a história do que se passou ao longo do seu reino, tudo aquilo que aconteceu no egípcio. Se fosse alguém que não era faraó, mas que era rico o suficiente para ter um túmulo, então estava lá descrito, através da arte, as colheitas dos cereais, os trabalhos em casa, os filhos, a esposa, enfim. Era retratada a vida real. Isto tem um valor histórico enorme para os historiadores da arte e para os historiadores do Egito em si. Ora, mais uma regra muito importante é que não existe um ponto de fuga na pintura egípcia. Apesar de todas as regras rígidas, não existe o ponto de fuga. O ponto de fuga serve para dirigir o olho do espectador para um determinado ponto do quadro. O artista escolhe um ponto e faz o olho do espectador convergir para esse ponto. Os egípcios não usavam esta regra, não usavam um ponto de fuga. Portanto, o olho do espectador é livre de percorrer a história que está a ser contada no túmulo. Portanto, mais uma regra muito, muito interessante. Ora bem, os egípcios inventaram a geometria, os egípcios inventaram a escultura bidimensional, que é um conceito estranho. Eles pintavam as pessoas, representavam-nas de perfil dentro de regras rígidas e até hoje são considerados uma civilização fascinante e uma civilização que é muito conhecida pela sua arte tumular, a arte que está nos túmulos. É uma arte que dura ainda hoje, não é? E é uma arte com um impacto estético muito grande, porque é completamente diferente de tudo aquilo que foi feito até então e que até hoje, continuo a dizer, que até hoje continua a influenciar os grandes movimentos de arte, nomeadamente os movimentos vanguardistas do século XX, que achavam que representar maior aquilo que mais se gosta, que usar pouco pormenor, uma arte sintética, que usar o ângulo de maior visibilidade, tudo isto os vanguardistas acharam inovador, apesar de ser algo da época bem atrás, não é, do tempo, da época mais atrás do tempo, da época clássica.
Por hoje é tudo acerca de arte. Falei-vos um pouco, de uma forma breve e muito informal, acerca da arte egípcia, muito interessante. Vamos continuar a ter atualizações todas as segundas-feiras, nem sempre de história da arte. Muitas vezes é de outros assuntos também muito interessantes, mas sempre a ver com arte. Portanto, já sabem, sigam-nos, subscrevam o nosso canal, deixem os vossos comentários, coloquem as vossas questões para o nosso e-mail. Eu ainda há pouco estive a gravar um vídeo acerca de uma questão que um dos nossos seguidores me colocou. Portanto, continuem connosco, eu sou a Sara e até à próxima semana. Tchau!